Vários tipos de queijo têm buracos por um motivo. Por exemplo, o suíço é feito com bactérias especiais que produzem dióxido de carbono. À medida que o CO2 é emitido, ele sopra como bola de chiclete, deixando pequenas crateras. Em seguida, o queijo é resfriado, mas os orifícios permanecem. Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. É o biscoito industrializado mais popular do mundo. O desenho geométrico estampado nele tem o logotipo de Nabisco, o símbolo da qualidade europeia, envolvendo a palavra Oreo. William Tournier criou em 1952 o design do biscoito de chocolate que vemos hoje. Se você usa garrafas reutilizáveis, provavelmente sabe que às vezes elas cheiram mal, mesmo se as utiliza apenas para água normal. Mas não é o líquido que tem odor, e sim os micro-organismos. Quando você bebe água da garrafa, as partículas da saliva e do suor ficam ali. Essas bactérias começam a se acumular, causando o cheiro. Portanto, se você escolher as reutilizáveis, lave-as todos os dias para evitar que esses micro-organismos se acumulem. Após a lavagem, deixe-as secar completamente antes de usá-las novamente. Não só os jeans são os azuis, mas também os uniformes dos policiais. Os primeiros oficiais da lei apareceram no século XIX em Londres e receberam um uniforme azul para contrastar com o vermelho e branco que os militares já vestiam. 2 décadas depois, a força policial foi adotada nos Estados Unidos e ela seguiu o padrão. A roupa ainda hoje é azul porque esta provou ser uma boa cor, não é tão visível nas horas escuras, e os policiais podem observar discretamente coisas e pessoas. Além disso, as manchas não são tão perceptíveis em materiais escuros. E, bem, todo mundo sabe que os policiais vestem azul e são reconhecidos por isso, então por que mudar? As cenouras baby são minúsculas e, ao contrário das normais, molhadas, não muito diferente dos bebês humanos. Mas não são um tipo especial de vegetal, na verdade são feitas de cenouras comuns, que são cortadas nas camadas externas e depois polidas para ficarem bonitas. O problema é que não conseguem reter a umidade. Uma comum guarda um pouco de água por causa das camadas que a prendem. Depois de cortadas, as mini cenouras podem secar facilmente, por isso costumam ser vendidas em saquinhos com um pouco de água dentro. Os jeans têm rebites de metal e estão lá desde o início. Jacob Davis, o homem que fez a primeira calça jeans, acrescentou rebites de cobre nos pontos com maior probabilidade de rasgar, laterais e bolsos, para torná-los mais fortes. Hoje eles têm uma função mais decorativa, pois são o diferencial da calça. Outra coisa especial sobre jeans são aqueles bolsos minúsculos que aparentemente não servem para nada. Bem, talvez não hoje, mas anos atrás, quando muitos cowboys usavam a calça do tecido, tinham um relógio de bolso, e era ali que o guardavam. Além disso, naquela época eram 4 bolsos, esse pequeno, do relógio, 2 grandes na frente e apenas um atrás. Os apoios de cabeça do carro combinam com conforto, e os destacáveis têm tudo a ver com segurança. Se você puxar um deles, verá 2 barras de metal resistentes. Se ficar trancado ou preso no veículo, pode usá-las para quebrar a janela e sair. Estes pequenos pontos vermelhos que você vê às vezes depois de quebrar um ovo não são motivo de preocupação. Trata-se de manchas de sangue que podem ser causadas por uma ruptura em um vaso sanguíneo da galinha durante a postura, e os ovos são seguros para comer. Se você quiser, elas podem ser removidas, sem afetar o sabor do alimento. Isso é reconfortante. Escondida dentro do logotipo Toblerone da montanha está a imagem de um urso de pé sobre as patas traseiras. Isso ocorre porque os ursos são uma grande parte de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o fundador criou o chocolate triangular. Toblerone também é uma brincadeira com o nome da família dona da marca, Tobler, e a família italiana Torrone, para mel e nougat de amêndoa. O espaço abaixo de uma xícara de macarrão existe para proteger a massa durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão intermediária. O alimento não apenas fica mais protegido no copo de isopor, mas também amolece de maneira mais uniforme e rápida. Mesmo que você tenha pensado que o buraco no tubo das canetas esferográficas não tinha propósito, ele tem. É chamado de sistema de ventilação, que ajuda a tinta a fluir com mais suavidade. Dessa forma, uma quantidade uniforme de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua facilmente para a ponta. Não é por acaso que as garrafas de molho de soja têm 2 bicos. O molho é líquido e sai da garrafa rapidamente quando você a vira. A maioria dos amantes da comida asiática admite que o derramou pelo menos uma vez na vida.
É por isso que hoje em dia os restaurantes preferem servir molho de soja em recipientes especiais que possuem 2 bicos. Esse design permite controlar a quantidade que irá sair. Basta colocar o dedo em um bico enquanto despeja o molho pelo outro. Se você pressionar com força no bico, o molho irá parar de fluir. E, por favor, não retire o dedo em um restaurante. Vai assustar todo mundo. Você provavelmente notou que os assentos de trens e ônibus são cobertos por tecidos com padrões estranhos. Tem alguma ideia do motivo? Isso ajuda a cobrir quaisquer germes e manchas nos assentos. Quanto mais brilhante a cor e mais estampas houver, mais difícil será para o passageiro perceber qualquer mancha e ficar enojado. Além disso, os padrões geralmente são tão feios que ninguém quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, eles existem para não chamar a atenção, mas se você olhar, é para tornar tudo menos perceptível. Nenhum ônibus terá assentos brancos lisos, isso é uma garantia. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode deslizar um canudo no lugar, para não ter que segurá-lo até a boca. Esta aba fixa substituiu a do anel de puxar criada no início dos anos 60. Você se lembra dela, não é? Ela pode ser bastante afiada e facilmente descartada, e até uma ameaça para os outros. Hoje você pode colocar seu canudo diretamente lá. Também significa que consegue fazer algumas bolhas e bagunçar como uma criança de 3 anos. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora esse pedaço seja claramente para remendar furos, também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil para testar os ciclos de lavagem antes de colocar a peça de roupa na máquina. As escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por um motivo semelhante ao de algumas terem linhas amarelas nos degraus, impedir que as pessoas se aproximem demais de lugares perigosos, já que nem sempre elas prestam atenção, e às vezes as roupas podem ficar perto do ponto onde o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também pode pegar pedaços de sujeira e evitar que outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Os recipientes para a viagem mais associados a restaurantes chineses são projetados não apenas para levar a comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles funcionam como um prato, pois é possível comer diretamente deles sem se preocupar em lavar a louça depois. Na verdade, foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para uso como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Você já se perguntou por que as moedas têm pequenas saliências ao longo da borda? É um resquício de tempos antigos, quando elas valiam mais. Os falsificadores poderiam facilmente lixar as bordas para vender como moedas de ouro ou prata e obter algum lucro. As saliências foram criadas para que fosse muito mais fácil saber que uma delas havia sido alterada. Isso não é mais necessário hoje, mas as moedas ainda têm esse estilo alterado. Todos os biscoitos têm furos para garantir que o produto final tenha a textura certa. Esses orifícios minúsculos permitem que o vapor escape para que o alimento não quebre. Se não fossem esses buracos, também conhecidos como dockers, o vapor se acumularia dentro da guloseima e o resultado final poderia ser delicioso, mas com um formato bastante estranho. Os cães gostam de andar em círculos antes de dormir porque herdaram esse padrão de comportamento de seus ancestrais. Não havia camas especiais para cachorros naquela época, então a maioria deles tinha que empurrar a grama alta para fazer uma espécie de local para deitar. Além disso, como bônus, esses movimentos assustavam todas as criaturas à espreita na vegetação. Os donuts são em forma de anel por um motivo semelhante. Se não tivessem buracos bem no centro, a massa sempre estaria mal cozida. A propósito, eles costumam ser associados à polícia, porque na década de 1950, as lojas de donuts estavam entre os poucos lugares abertos até tarde nos Estados Unidos. Era um local perfeito para os policiais pegarem algo para comer e até lidar com alguma papelada durante o turno da noite. Seu jeans é azul por fora e branco por dentro por causa de uma maneira inteligente de tecer o tecido. O fio da urdidura é tingido, enquanto o da trama não tem cor, é apenas branco. Dessa forma, os fabricantes reduzem a quantidade de tinta necessária para cada peça de roupa.